O Ozempic é um remédio anunciado nas redes sociais, sobretudo no TikTok, por pessoas que estão usando ele sem acompanhamento, sem prescrição, como um medicamento milagroso para emagrecimento. E uma das principais concorrências dessa alta procura do Ozempic é que pacientes que realmente precisam do medicamento já estão sentindo falta nas farmácias de todo o país. Já tem relatos de que a pessoa vai até a farmácia e não encontra o medicamento, porque, enfim, outras pessoas estão comprando para outros fins que não para o qual ele é destinado, né? E outra consequência desse uso irresponsável também é o internamento de pessoas por insuficiência hepática, que é quando o fígado para de funcionar. Segundo o levantamento do Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico, feito no ano passado, 89 das pessoas entrevistadas nessa pesquisa afirmavam se automedicar. E por outro lado, a gente também tem um dado muito preocupante que é da ONU, que estima que aproximadamente 10 milhões de pessoas devem morrer por ano até 2050 por automedicação. Eu acredito que apenas com esses dados a gente consegue ter uma noção, né, Ju, do quão perigosa é a automedicação. E sobretudo com medicamentos de venda controlada ou não, que é o caso do Ozempic. O Ozempic ele não tem venda controlada, que é um grande problema, né? Então, para a gente tentar sanar de uma vez por todas o objetivo do medicamento, a gente trouxe a Ju aqui para bater esse papo com a gente. Então, Ju, para dar um panorama geral do assunto para as pessoas, eu queria que você explicasse para a gente o que é o Ozempic. Então, vamos lá. O Ozempic, ele é um medicamento antidiabético, né? Ele combate a diabetes. Ele, na verdade, a semaglutida é o princípio ativo dele. Ela é como se fosse um hormônio endógeno que a gente mesmo produz, que é o GLP-1, né? Ele tem o poder, ele foi desenvolvido, né? Porque ele faz com que as células pancreáticas, né, secretem a insulina. E a insulina, então, é quem faz diminuir a glicemia, né? Que quem tem diabetes tem uma glicemia alta. E ele só serve para diabetes tipo 2. Então, A diabetes tipo 2 é adquirida? É. Adquirida, né? Então, isso para o fim da medicação do Ozempic é para diabetes. Com o tempo, foi se vendo, né, aí, que ele tem outros poderes, que hoje é o que é utilizado pela galera aí para emagrecer, que ele tem um poder de atuar no hipotálamo, trazendo a sensação de saciedade, de estômago cheio, e ele atrasa o esvaziamento do estômago. Então, ele traz essa sensação, assim, de que você tá super cheia, satisfeita, você não sente fome, né? Esse é basicamente uma reação adversa do Ozempic. E, então, a galera usa o Ozempic por esses efeitos adversos. Mas, na bula, né, e ele foi feito para diabetes tipo 2. Ele tem esse uso off-label, porque eles viram que essa reação adversa de emagrecimento poderia ser benéfica para pessoas que têm sobrepeso e obesidade. Sobrepeso e obesidade, exatamente. Não para pessoas que têm um peso ideal, não, que tem uma gordurinha aqui, olha. Não é para uso estético, né? Vamos colocar assim. Sim. Então, ele é para sobrepeso e obesidade. Eles começaram a fazer estudos e foi liberado esse uso off-label, que é quando você não tem na bula a indicação para aquilo, né? Não existe na bula aquilo, mas com estudos clínicos foi liberado aí o uso que poderia ajudar, sempre com acompanhamento médico, porque a pessoa não pode tomar um medicamento assim, por livre e espontânea vontade, até porque ele traz riscos, né? Sim. E muito porque o Ozempic, ele não emagrece assim, não vai queimar a tua gordura. Ele vai simplesmente fazer com que você pare de comer. Então, basicamente, esse uso para sobrepeso e diabetes foi descoberto no processo de estudo. O medicamento ele não foi desenvolvido para isso, mas no meio da pesquisa identificou que teria essas questões que ele auxilia. Exatamente. O pessoal que estava usando para diabetes, na verdade, os médicos começaram a perceber que os pacientes estavam perdendo peso. E daí foram investigar, e esse hormônio, GLP-1, ele tem essa função também. Então, por isso eles começaram a pensar que seria benéfico. E realmente é benéfico para quem precisa emagrecer, mas para quem precisa, né? A gente tem que deixar isso bem claro. Exatamente. Assim, de forma bem simples para o pessoal entender,
como que o Ozempic age no organismo? Só para a gente ter uma ideia, assim, de por que ele é indicado para o que ele é indicado. Para deixar bem claro para as pessoas. Sim, então, hoje o Ozempic é indicado para diabetes tipo 2, porque ele age nas células pancreáticas, fazendo com que você libere mais insulina. Então, liberando mais insulina, você vai diminuir a glicemia da pessoa, né? E vai combater a diabetes dela. Esse é o objetivo dele, do Ozempic. É para isso. Apenas, pessoal. Ju, também tem uma questão aqui, você falou da questão de obesidade e tal, mas tem alguns especialistas usando off-label, e eu quero que você explique para as pessoas o que é isso, também para ajudar no processo de compulsão alimentar, no tratamento. Isso, então, o uso off-label, ele é muito comum, ele é um, nossa, assim, basicamente não tem na bula que é para aquilo. Entendi. Mas existem estudos, tem que ter uma base científica em relação àquilo para que está sendo usado, sabe? Por que ele vai ajudar na compulsão alimentar? Ele vai inibir a fome. Então, você não vai ter aquela vontade de comer ou de não comer, sabe? Você está controlando ali teu sistema. Claro, a compulsão alimentar, ela também tem que ser acompanhada com tratamento psicológico, com tratamento nutricional, né? Psiquiatra também, dependendo do caso. Então, assim, a gente vê que é um conjunto de coisas. O Ozempic não pode ser usado somente ele, sabe? É um conjunto de coisas ali. A não ser que seja para diabetes, que é a indicação dele. Sim. Mas o resto disso, o off-label, sempre acompanhado de alguma outra intervenção. E é importante a gente lembrar que a compulsão alimentar que a gente está falando é o transtorno de compulsão alimentar, né? Que está ligado a outros transtornos também, como a ansiedade, a depressão, né? Então, assim, não é aquela, que vontade de comer um docinho agora depois do almoço. Não é isso, galera. É o transtorno de compulsão alimentar, que que vem acompanhado de outros transtornos, como ansiedade e depressão. Também que precisa, né, de acompanhamento também, e de tratamento, que é muito sério. E a pessoa pode acabar desenvolvendo outros problemas, como a própria obesidade, né? Exatamente. O transtorno alimentar ali, ele não se desenvolve do nada, né? Exatamente. Existem justificativas para aquilo. Então, precisa tratar a raiz do problema como um todo, né? E Ju, você tinha falado que também tem alguns estudos que apontam que o Ozempic, ele ajuda no processo de emagrecimento. Só que, assim, essas pesquisas que a gente tá vendo o pessoal citar no TikTok, no TikTok tem a rodo vídeo sobre isso, gente, é bem assustador, sabe? Sim. As pessoas postam a rotina delas utilizando medicamento, ali mostrando como elas não têm vontade de comer, isso não é nada legal de compartilhar com as pessoas, né? Só que a gente tem que reforçar que esses estudos, eles foram feitos com pessoas com sobrepeso. Isso, então, pra gente medir o sobrepeso, a obesidade, a gente usa o IMC, né, que é o Índice de Massa Corporal. Então, existe aí números, né, que indicam se você tem sobrepeso ou obesidade. Então, esses estudos foram feitos com IMCs a partir de 26, mais com 30, que já é 30 classificado obesidade. Obesidade, né? Então, esses estudos foram feitos com essas pessoas. Então, sabe-se que pode trazer um benefício para essas pessoas. Até vou trazer agora o Wegovy, que a Anvisa liberou em janeiro, que é a semaglutida também, o mesmo princípio ativo do Ozempic, só que para tratamento, para emagrecimento de pessoas obesas ou com sobrepeso. Então, esse medicamento está sendo liberado pela Anvisa. Eu acho que a gente vai começar a ver ele aí pro meio do ano, pro final do ano. Mas é importantíssimo ressaltar, gente, que na bula do Wegovy, traz que ele é um tratamento adjuvante. O que é um tratamento adjuvante? Sozinho ele não faz efeito, sabe? Então, é adjuvante a dieta e exercícios. Sim. Então, realmente, a semaglutida foi comprovado que ela vai emagrecer, vai ajudar nisso, mas nunca sozinha e principalmente sem indicação médica. Exatamente. Não é o medicamento, ele não tem o poder de fazer milagres sozinho, Exatamente. Gente. Você precisa ter uma alimentação equilibrada, ter o acompanhamento com um nutricionista, um nutrólogo, para saber quais são as suas necessidades nutricionais, o que você precisa de mais, o que você precisa de menos. Porque cada um vai precisar de uma coisa diferente, Exatamente. Né? Cada organismo é diferente, algumas pessoas têm algumas complicações, algumas condições que precisam de cuidado específico. Por que eles liberaram esse medicamento, né? A gente sabe a batalha que é uma pessoa com sobrepeso, obesidade, ela perder esse peso. Realmente é difícil, não é
não E é o processo fácil, é longo o processo também. é longo, exato. E eles viram que talvez fosse um empurrão, assim, para as pessoas começarem a de fato ver que o exercício, a dieta faz sentido. Sim. Então, ele foi introduzido nesses casos para, tipo, a pessoa conseguir ter a força de vontade, porque a obesidade, ela traz outros problemas, né? Questão emocional, Psicológicos, né? sociais, Sim. enfim. Então, ele dá esse empurrãozinho. Mas, assim, né, a gente tá reforçando muito, mas esteticamente isso não faz sentido, Não faz sabe? sentido, porque a gente já tá careca de saber, já é muito consolidado que redução de peso tem que ter mudança de hábito, Exato. de alimentação. A pessoa precisa Porque praticar atividade se você física. não tem esse diagnóstico, né, de sobrepeso, obesidade, o ideal é você controlar com exercício, com dieta. Então, você tomar medicamento, você está ingerindo uma coisa que tem efeitos adversos. Sim. Todo medicamento a gente fala que tem risco e benefício. Todos. Então, ele sempre vai ter um risco. Mas ele pode ter um benefício. Sim. Né? Então, nesse caso da obesidade e sobrepeso, o benefício é que ele vai ajudar a pessoa a ter motivação para continuar, para perder o peso. Sim. Mas tem um risco. Mas nesse caso, vale mais a pena o benefício. Agora, uma pessoa que é magra, vem só o risco. Exatamente, porque não tem função nenhuma ali pra pessoa, né? Exato. E quando a Ju fala de dieta, gente, quando a gente fala de dieta, a gente não tá falando de dieta milagrosa. Também a dieta do ovo, a dieta do carboidrato, essas coisas assim, que, também... assim, já é comprovado também que depois de um tempo a pessoa tem mais chance de desenvolver uma compulsão, porque ela fica se segurando pra não comer o que ela quer e uma hora, gente, isso é história. A dieta que a gente fala, né, é uma coisa que você tem que manter. É uma coisa que, na verdade, não é uma dieta, é uma educação alimentar, Educação alimentar, né? É o mais certo de falar. Seria o mais correto, mas assim, mas é uma dieta, né? A gente coloca a educação alimentar porque hoje as pessoas associam a dieta a essas dietas super restritivas, radicais. Que já sabe que não funciona, galera. E, então, na verdade, não é essa dieta que a gente quer trazer, né? Sim. É a dieta do vamos ver corretamente o que você precisa. Tem pessoa que vai precisar de mais carboidrato, tem pessoa que vai precisar de mais proteína. Então, é uma dieta, assim, personalizada para aquilo que você precisa, para as suas necessidades, Exato. né? Essas qual que é o problema dessas dietas do ovo e etc, que o pessoal vive compartilhando da sopa, tem do suco detox. Inúmeras. O problema é que elas são feitas não pensando nas especificidades de cada um, né? Exato. Esse é o problema. A gente tem que pensar também, que já vi estudos, assim, que tem pessoas que têm dificuldade, por exemplo, para processar uma proteína. Exatamente. Então, tipo, não seria o ideal ela comer uma proteína, muita proteína. Ela não vai conseguir processar. Então, a gente tem que ter essa individualidade. Tanto em dieta, quanto em medicamento. Sim. Os medicamentos são individualizados. Eles são para aquela pessoa que precisa daquilo, sabe? Por exemplo, uma pessoa que é intolerante à lactose, uma pessoa que tem ali questões intestinais, do intestino irritável, né? Síndrome do intestino irritável. Sim. Então, essas condições também demandam refeições, dietas ali específicas para ela. Sim, é tudo muito personalizado hoje, né? Exatamente. Então, é por isso que é importante a gente buscar um nutricionista, buscar um nutrólogo, para entender o que o nosso corpo precisa. Exato. A gente também precisa entender se a gente tem alguma deficiência nutricional. E aí que vem, né? Por que você vai usar um medicamento se você não tentou adaptar o que o seu corpo precisa, Exatamente. né? Porque a maioria das pessoas, e essa é a grande preocupação, vai tomar o medicamento e não vai fazer mais nada. Não vai fazer dieta, não vai fazer exercício. E ela vai parar de tomar o medicamento, ela vai continuar não fazendo dieta, vai continuar não fazendo exercício. E você concorda comigo? Você tá sem fome. Tomou o medicamento, tá sem fome. Parou de tomar, te deu fome, o que você vai fazer? Você vai comer. Sim. Você vai comer tudo que você vê pela frente. Exatamente. Você não vai ter uma restrição daquilo que você tá comendo. Você tá com fome. Você passou aí 1-2 meses tomando sem fome e de repente você quer comer tudo que você vê. Então isso é bem mais perigoso, né? Então, a gente consegue ver ali pelo que a Ju tá falando, que é farmacêutica, ela tem conhecimento sobre isso, de que não funciona, gente. Sim. E, Ju, outra coisa que eu quero que você também ajude a reforçar, os riscos de usar um medicamento sem prescrição e de forma inadequada, que é como a gente vê acontecendo, o pessoal divulgando o uso do Ozempic nas redes sociais. Isso preocupa muito com todos os medicamentos. Com esse a gente vê alguns riscos maiores.
Essa era da internet é muito boa, vem muita informação, mas também vem muita coisa... A internet é né? boa pra muita coisa, mas também é péssima pra outras, né? Exatamente. Infelizmente. Mas a gente vê esse descaso e a preocupação da automedicação com qualquer medicamento é aquilo que eu falei, risco-benefício. Todo medicamento vai ter um risco, né? Sim, até o paracetamol que você toma aí, galera. Todos. Qualquer coisinha. Paracetamol é um dos medicamentos que mais atua no fígado e que mais pode dar problema no fígado. Então, Exatamente. assim, tomar coisas descontroladas sem saber é difícil. O Ozempic é um que tem, como você falou, né, a hepatotoxicidade ali, tá tendo problema no fígado, né? A FDA, que é a Anvisa americana, já alertou para possíveis problemas de tumores na... Da tireoide? Da tireoide. Da tireoide, obrigada. Então, assim, quem tem histórico de tumor, já teve um tumor na tireoide, por exemplo, não é indicado utilizar o Ozempic, nem o Wegovy, nenhum, a semaglutida, né, como princípio ativo. Quem tem histórico familiar também não deve utilizar. Imagina, você tem um parente distante que teve Nem esse problema, sabe nem sabe, e vai toma o tomar. negócio Exato. e a bomba vem, gente. Exatamente. Então, a automedicação, você não tem uma indicação de como tomar, que é outra coisa que me preocupa no Ozempic, no Wegovy, que ele é uma caneta, né? Isso. Ele é injetável. Então, me preocupa, assim, como que a pessoa tá fazendo essa aplicação. Exatamente. Ela tá limpando o local pra aplicar. Nos vídeos que eu vi do TikTok, o pessoal não faz isso, não. Então, o pessoal não tá fazendo ela isso, tá não. aplicando no local correto. Outra coisa que a gente já viu muito por aí é burlar o sistema da caneta. Tem muito isso, gente. É algo que eu fiquei bem assustada de ver, assim. O que acontece? O Ozempic, ele tem 2 canetas, né? A dose dele vai de 0,25 a 1 miligrama. Ele tem 2 canetas. Se eu não me engano, a caneta de 0,25 e a de 1 miligrama que ela trava em 0,5 e 1 miligrama. O que as pessoas fazem? Elas pegam a caneta, contam quantas voltas deu para chegar até 1, e aí o médico passou, você tem que tomar, sei lá, 28 miligramas. Ou ouviu o fulaninho na internet falando que tem que tomar aquela quantidade. Né? A caneta, desculpa, eu falei errado, a caneta vai até 1 grama, né? 1 grama, né? Então, sei lá, o médico passou, não, você tem que tomar 28. Daí você vai lá, você conta, tantos cliques, dá tantos miligramas. Gente, isso aí dá super errado. Se a caneta tem dispenser para 5 e para 1, é para 5 e para 1. Sim. Você não tem a segurança de que no meio disso ela vai dispensar aquilo que você tá pensando que ela vai dispensar, Pode acontecer de dispensar mais ou menos. Que deveria. Isso é um problema. Isso é um problema. Superdosagem. Então, assim, óbvio, a caneta vai travar no 1, ela não vai passar de 1 grama, né? Mas, assim, e no meio disso, né? Entre o 0,5 e o 1, como é que você lida com isso? Sim. Então, é bem complicado. Tirando o fato de que é um medicamento super caro, né? Então, extremamente. Você por que encontra as a partir pessoas... do quê? R$500 uma caneta daquela? Se eu não me engano, a caneta de menor dosagem tá saindo uns 800. R$800. É mais caro ainda do que eu E a caneta de 1 tá saindo por 1.200. A gente vê que a questão do preço não é um impeditivo para as pessoas comprarem. Olha, eu acho que ainda dá uma freada. Mas nem tanto. Nem tanto. Eu acho que se tivesse dá uma freada para algumas pessoas, para outras eu acho que essa questão da prescrição, né? Se fosse controlado, eu acredito que diminuiria muito o problema. Eu sou super a favor de controlar, né, nesse caso, principalmente pelo alarde, né, que tá acontecendo. Assim como foi, por exemplo, durante a pandemia, que a ivermectina passou a ser controlada durante um tempo, né? Porque você vê que é uma comoção, assim, social. Sim, e é uma questão de saúde pública. Exato. Porque essas pessoas depois elas vão procurar o médico, vão ficar na fila de transplante. Exatamente. E a gente sabe que fila de transplante é complicada no Brasil, galera. Então acho que o risco não tá valendo. O ideal seria... Como a gente sabe que as pessoas não têm essa consciência, elas vão buscar tudo pra emagrecer, aquele pensamento do curto prazo. Exato. As pessoas não pensam de médio a longo prazo nas consequências que isso pode trazer. Exato. Então, o ideal seria, pra mim, seria controlar. Então, receita em 2 vias, uma fica retida com a farmácia. A gente tem muito problema em relação às pessoas entenderem o porquê que você pode pegar sem receita. Ele é sobre venda sobre prescrição médica, que é aquela tarja vermelha. Então, você precisa de uma prescrição e uma orientação de como usar, por que usar e a quantidade que você vai usar. Sim. Só que a farmácia não é obrigada, na verdade, não precisa reter a receita. Então, o que acontece? Você chega na farmácia, você fala assim,
Ah, eu quero medicamento tal. É um medicamento que eles não precisam reter a receita? Eles não vão conferir, Sim. sabe? Então, isso também é um problema que a gente tem aí, né, de farmacêuticos, farmácia, enfim. Sim, não tem essa consciência, Não tem esse controle que deveria ter. Mas é uma coisa assim, hoje é tão, assim, é uma ideologia da sociedade, né, tá, assim, intrínseco em todo mundo, ninguém vai com uma receita comprar. E o Ozempic se encaixa nisso. Ele é um medicamento de tarja vermelha, sobre prescrição médica, mas não tem retenção de receita. Por isso que é tão fácil o acesso dele. Entendi. E você já ouviu, Ju, assim, na comunidade médica, essa discussão de tornar ele um medicamento com prescrição? As pessoas têm falado sobre isso, os órgãos de saúde. O que acontece? Ele é um antidiabético. A maioria dos antidiabéticos, quase todos, não tem. Entendi. Não precisam. Ele precisa de prescrição, mas não precisa reter a receita, né? E daí entra naquilo que você estava falando. O medicamento, lá no começo, o medicamento tá tendo falta, porque as pessoas estão usando para outras coisas. Quem precisa não acha o medicamento. Exato. Complicado. Então, você tem um desabastecimento por pessoas que estão procurando para usar para outras finalidades que não aquilo que o medicamento ou o médico indicou para ela, sabe? Então, esse é o grande problema. Por isso que eu acho que tinha que, sim, botar, pelo menos nesse momento, para todo mundo entender. Pra dar uma porque calmada, é uma coisa na poeira, que tá, né, assim, super evidência, pra galera entender o que tem risco, né? Tem risco. E, Ju, uma dúvida que eu tenho aqui. Esse peso perdido que é durante o processo de emagrecimento, depois ele é ganho? Então, a pessoa ganha esses pesos? É possível? Ela pode ganhar, mas ela pode não ganhar. Tudo depende do organismo, né, da pessoa. Mas a maioria das pessoas volta, sim, a engordar. É aquilo que eu falei. A gente tem que entender que o medicamento não queima gordura, sabe? Ele vai fazer com que você ingira menos calorias. Você vai acabar perdendo massa magra se você não fizer exercício, né? Que é super ruim, na verdade. Sim. E ele inibe a fome. Então, parou de tomar. Pode ser que volte. Vai e daí comer. A pessoa vai ter vontade de comer tudo aquilo que ela não comeu lá atrás. Exato. Né? Então, complicado. Por isso que é adjuvante a dieta. Adjuvante a dieta. Tem dieta que ter e exercício, né? Dieta e exercício, galera. E, Ju, sobre a consequência de curto a longo prazo para o organismo, o que se sabe, além da questão da tireoide que você falou e tal, então, tem essa questão da tireoide aí. A gente vai começar a ver muitos efeitos a longo prazo daqui a um tempo, né? O medicamento, quando ele sai da indústria, ele passa por anos de estudo clínico. Continua, né? E ele é vendido, né? E ainda assim, os estudos estão acontecendo, né? Então, a gente vai ver maiores consequências aí a um pouco mais de tempo. Mas a gente tem essa consequência, a gente tem uma consequência também estética, querendo ou não. Ele não é pra estética, mas tem uma consequência que não é legal, que seria a flacidez. Já estão colocando o termo como rosto de semaglutida, que é a pessoa emagrece muito rápido. E o teu corpo não tem tempo de repor elastina e colágeno. Então, você fica com aquele rosto de pessoa, assim, doente, de pessoa cansada, sabe? Com aquela cara caída. Assim. Então, já tá vendo isso. Principalmente em pessoas que não têm sobrepeso e não têm obesidade, porque, né? Exatamente. Então, às vezes, a pessoa quer a estética do emagrecimento, mas não pensa nas outras consequências, sabe? Essa é a consequência física, assim, tipo, de estética. A gente tem as consequências todas hormonais. É um hormônio, né? É um hormônio, né? Você tá consumindo um hormônio que então, você não precisa estar consumindo. Você desregula todo o seu corpo. Você tá injetando um hormônio que você não precisa. Então, o seu corpo não vai mais produzir esse hormônio enquanto você estiver injetando uma grande quantidade dele. Então, isso é um grande problema. E parar de tomar descompensa tudo de volta. Tomar muito descompensa. Parar de tomar descompensa. Basicamente, a gente pode resumir como se fosse uma bomba pra quem não precisa disso, né? Exato. E é uma bomba que a qualquer momento vai estourar. Exato. Né? Seja com falência de algum órgão, questão hormonal. Ixi, gente, tem várias questões. Então, eu acho que não compensa o risco, né, Ju? Não. Eu acho que, assim, todo medicamento você tem que ter uma prescrição, uma orientação. Você precisa, faça o uso. Porque é benefício pra você, é benéfico. Você não precisa,
não use. Vai pra academia e Exato, procura um nutricionista, galera. faz uma dieta, faz exercício, aprende a se alimentar, né, corretamente, entender as suas necessidades, mas fazer uso do medicamento para isso é bem complicado. Ju, para fechar, para as pessoas que estão buscando emagrecimento, a gente sabe que o emagrecimento ele tem que ser feito de forma saudável para funcionar. Isso. A longo prazo. Que dicas você daria como farmacêutica para as pessoas que querem emagrecer, mas de forma saudável? O que elas precisam fazer? Vamos reforçar de novo aqui, porque a gente passou o programa inteiro falando. Tomar medicamento. Não tome medicamento. Não precisa. Se você não tem essa indicação, não precisa. Sim. É aquilo que a gente passou o programa inteiro falando. É a dieta, né? Educação alimentar e exercício. É aquilo, assim, é entender o que seu corpo precisa. E seu corpo não precisa de medicamento se você não tiver com a falta de alguma coisa. Sim. Ou com alguma infecção, com alguma inflamação, sabe? Então, a gente precisa entender que esse uso indiscriminado de medicamento pode ser muito prejudicial. A alimentação, se você fizer ela de forma correta e de acordo com o que você precisa, que o seu organismo precisa, não vai trazer risco nenhum, gente. Exato. Exercício, quando feito da forma correta, executando também da forma correta, tendo uma orientação, você também não vai ter problema. E isso reflete muito, Ju, eu sempre penso nisso. A questão de saúde mental, quanto a gente tá preocupado com a aparência. A aparência é mais importante que qualquer outra coisa, até mais que a sua própria saúde. E na verdade a gente vê essa tendência, a gente teve um movimento muito grande de aceitação, de vamos nos aceitar no nosso corpo, e o Ozempic veio pra dar um chute nas costas de todo mundo. Exatamente, chegou metendo o pé na porta e falando, não, galera. Então eu acho emagrece rápido. Coisa que tem, assim, benefício muito rápido, suspeitem. Que não dá muito certo. Suspeitem. É a mesma coisa com dieta que diz que você vai perder 10 quilos em uma semana. Gente, isso não funciona. E é extremamente perigoso. E é aquela coisa, né? Pra finalizar, cada corpo age de um jeito em relação ao medicamento, a dieta e exercício. Basta você entender o seu corpo. Isso aí. Você tem que escutar o seu corpo. E buscar aconselhamento médico, gente. São pessoas que têm propriedade para falar o que você precisa e o que você não precisa. Então, não deixem de consultar um médico, um nutrólogo, um nutricionista. Se você quer emagrecer, faça isso da forma correta, de maneira saudável, por favor, gente. Exato. Porque é assim que você vai ter benefício de médio a longo prazo. E a gente sabe que demora, né? Não é uma coisa. Mas assim. E a gente tá em um momento imediatista, né? Exato, mas é melhor demorar você ter um resultado sendo saudável do que você injetar uma coisa e de repente você ir parar no hospital porque teu fígado falhou. Então, não adianta, né? Infelizmente, gente, Daí você vai estar com uma barriga bonita e um fígado cagado. E vai ter que ficar na fila do transplante, gente. Pelo amor de Deus, né? A gente acompanha todo ano o parto que é ficar na fila de transplante. As pessoas não dão órgãos no Brasil, né? Então, consciência, gente. Consciência. Vamos fazer o que é certo. Esses tipos de conteúdo que a gente vê, que eu vi, inclusive, sendo publicados, não são conteúdos saudáveis. Então, se você publica esse tipo de conteúdo, pare. Porque você está influenciando pessoas a fazerem coisas que não são certas, que são erradas. E que pode até dar certo para você, pode até acontecer de dar certo para alguém. Sim. Só que você não sabe como o organismo da outra pessoa vai reagir. Exato. Então, assim, mãozinha na consciência. Cuidado com o que vocês compartilham nas redes sociais sobre as suas experiências. Porque não é porque foi bom para você que vai ser bom para todo mundo. Então, tem um risco muito grande envolvido nisso tudo. Por favor, não façam isso. Não façam isso. Não usem medicação sem prescrição médica. Sem recomendação do seu médico. Sim. Ju, é isso. Muito obrigada pela conversa. Foi muito produtiva. Gostei muito. Foi bem Aqui bom. Foi uma conversa de puxão na orelha, né? Foi. Puxão na orelha. Mas é um puxão na orelha necessário, né? Necessário. E que eu acredito que... Eu espero que muitas pessoas se sintam tocadas por essa conversa. Sim. Porque realmente é muito problemático o que a gente tá vendo nas redes sociais. Sim. Ju, muito obrigada então mais uma vez. E, gente, obrigada. Até a próxima. Até mais.